Boas práticas com Ruby e Rails. Eu sou o Paulo Silveira, eu tô aqui com o Alan Batista. Valeu, Paulo. Hoje, acho que é até meio difícil as pessoas criarem uma aplicação com Rails 7, que tem um monte de novidade. Normalmente a gente está trabalhando com outras versões, como qualquer framework, não é? A gente está estudando, está sempre estudando a última versão. Quando a gente vai para um novo emprego ou um novo projeto mesmo da empresa, o projeto tem 2 anos e ele começou com a stack que tá ali. Ninguém fica migrando que nem louco, por mais compatível que seja, sempre tem dores. Pois é. Então, tem muita gente que assiste a gente e está trabalhando com o Rails 6, 5 ou até 4. O que hoje uma pessoa que está trabalhando com Rails pode usar de moderno para componentizar, para isolar, para usar uma biblioteca de fora que é mais moderna e que dá para colocar no Rails mais antigo, ou da própria linguagem do Ruby? O que tem no Ruby novo que, olha, mesmo você tendo no Rails velho, usa isso aqui de funcional, de alguma coisa que você gosta muito e fala, eu sempre enfio isso quando chego no projeto mais antigo. Aí pegando nesse gancho, né? O mesmo vale pra Ruby, né? Então, assim, a gente tá no Ruby 3. Cara, eu não peguei nenhum projeto. Eu tô projeto todo santo dia, né? Alguma coisa. Nenhum projeto com Rails 3. Ruby. Com Ruby 3. Perfeito. Né? Então, sim, cara, assim, se você não for entrar num projeto no time de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, assim, e você tá aprendendo aqui, tá vendo a gente, provavelmente não, vai entrar num projeto para tocar lá um negócio que tá rodando, que tem seu faturamento, tem suas preocupações. Então, assim, você vai manter uma aplicação, você vai criar uma nova feature, né? Num projeto já existente e tal. Então, é bom entender um pouquinho aí das versões, né, correntes do Rails aí. As versões que são mantidas, né? A 5 e a 6 são mantidas, a 4 já apesar de ter projetos em 4. Então, desafios que a gente encontra por aí, né? Então, assim, chegando uma aplicação com Rails 4, né? E a gente sabe que o suporte já é, então, assim, pode ter um bug que não vai ter correção para ele. Então, subir a versão, fazer um update, né, é tranquilo. Rails tem o Rails Guides, né? Que ele tem lá toda a instrução para você fazer uma migração. Isso é super legal, né? Assim, eu adoro esse ponto, porque assim, você vai lá e segue aquele passo a passo, sempre com os traumas, porque a galera faz projetos com muitas dependências. Isso é mal em todos os projetos, tá? Então assim, você vê lá aquele Genfile cheio de gens, cara, cheio de gens. E gens que já morreram, inclusive, né? Que você faz com elas, né? Algumas vezes você escrever o código, tem que matar a gen e reescrever o código na mão. Isso é traumático, né? Ou o que muitas empresas fazem? Ela olha para aquele ecossistema, para aquela aplicação e começa a perceber onde estão os potenciais componentes. E aí, identificado um componente, vamos criar um serviço para aquilo, para atender aquela expectativa, né? Dificuldades aí. Se eu for escrever mais um serviço que vai acessar o mesmo banco de dados, eu tenho uma dependência ali única. Então, assim, eu já começo a pensar, será que eu consigo extrair, então, toda aquela responsabilidade daquela parte que eu identifiquei por um novo serviço? Aí sim, para um microserviço, que tem que ser autossuficiente. Microserviço, para mim, é aquele que você consegue reescrever em uma semana. Então, se mais que isso aí já não é microserviço, já é um serviço muito grande. Então, você consegue lá identificar uma parte e fala, beleza, extrair. Nessas horas, você pode ir para um Rails mais moderno, né? Mas aí, voltando à sua aplicação, teste, cara. Então, assim, isso é um pecado que ainda hoje a gente vê, assim, cobertura de teste baixa. Então, te dá uma insegurança grande para mexer na aplicação, né? Sendo que você tem dependências que não tem suporte, como você tem, sua aplicação não tem teste e você vai mexer naquilo. E agora? Então, a primeira coisa que eu recomendo para uma pessoa nessas situações, que é o nosso caso, que a gente faz todos os nossos projetos que nós entramos, é escrever testes. A gente olha a cobertura, vê ali, identifica onde são os pontos mais críticos e tenta escrever algo que garanta o comportamento que ele é previsto. Então, escrever. Nesse momento, a gente acha um monte de bugs. Entendeu? Bugs, às vezes, que a aplicação ela já enfrentava, mas eram muito de borda e as pessoas não identificavam. Se você for escrever, você pode reescrever o bug, né? Acho que é o pior cenário. Outro ponto tentar, né, na medida do possível, transformar tudo que é síncrono em assíncrono, onde tiver oportunidade, é claro. Exemplo, né, um projeto recente nosso, ele tinha uma emissão de nota fiscal, que depende do órgão do governo, né? E a pergunta que nós fazíamos a nota fiscal, ela acontece ali em tempo real, cara? Sim, mas por quê? Não, depois te manda e-mail pro cara. Nós falamos, então não é em tempo real, então já tem algo estranho aqui. Quando você vai transformar aquilo em assíncrono, você vai lá usar um sidekick, né, que a gente conversou outro momento aqui, aí eu vou escrever aquele cara, né, e eu já falo, poxa, por que não escrever então um serviço nota fiscal? Né? Então já consigo melhorar a aplicação, tirar então aquele ponto de gargalo que a aplicação tinha, que era conectar com o órgão do governo, que é sempre lento, que sempre falha e tal, né? Extraio aquilo e tenho uma aplicação já mais, como posso dizer, mais apta a ser mantida, porque eu já tenho um ponto ali a menos para se preocupar com aquela aplicação, todo monolito lá que acontece.
Outro ponto que a gente tem também, quando a gente identifica, então, de novo, né, aí da estratégia, a gente identificar, então, pontos ali que a aplicação tem de serviços, de negócio que eu vou extrair, né? Eu posso tornar aquilo em mensageria? Eu posso, por exemplo, mandar uma mensagem dizendo assim, olha, o pedido foi fechado. Quem tiver interesse na informação pedido fechado, que toma a sua ação. Então, por exemplo, o sistema de inventário falou, opa, eu tenho interesse sobre essa mensagem de pedido fechado. Vou tomar uma ação. Já posso extrair. Já jogo essa mensagem para um serviço de mensageria, um RabbitMQ, que é comum num dos parceiros nossos. E aí lá, no caso deles, é seguro. E aí eles mandam essa mensagem, vem outro cara e consome. Toda vez que vai nascer uma aplicação que tem interesse sobre o evento, no caso deles, seguro lançado, seguro aberto, eu conecto nesse serviço de mensagem e falo assim, eu tenho interesse sobre a mensagem seguro fechado, em vez de criar mais um modo naquela aplicação Rails 4, etc. Eu tô aqui, meio que sem querer, descrevendo um cenário atual, tá? De uma empresa que a gente presta serviço, tem um monolitão, e hoje tudo que eles fazem, eles mandam mensagens para esse RabbitMQ e vão criando serviços em cima desse cara. Então, uma das estratégias, que responde, falei demais, mas responde um pouquinho da nossa pergunta inicial. Perfeito. Tem alguma outra biblioteca que você coloca muito? Algum outro coisa que você costuma mexer bastante? Cara, o que eu falei, Sidekick é uma que a gente sempre vê, né, com muita frequência. Em alguns casos muito específicos, vou falar uma que é menos comum, mas assim, onde o Sidekick não se encaixa, porque o Sidekick coloca uma dependência de ter um Redis, tá? Para quem não conhece. Então, assim, ele vai gerenciar jobs e eu preciso de um Redis para que eu faça a persistência daqueles dados. Quando eu não posso, porque a empresa é pequena, vai ter que contratar um serviço de Redis lá na Amazon e fala, pô, cara, mas $5-6 me quebra. Eu tento usar um Delay Jobs, por exemplo, que ele consegue fazer a mesma coisa que o Sidekick, né? Foi usado lá pro pessoal da Shopify. Então, assim, ele faz a mesma coisa que o Sidekick, porém ele não depende do Redis. Ele consegue usar o seu próprio meio de persistência da aplicação, então Postgres ou MySQL, para gerenciar jobs. Então, é um cara também que eu vejo com alguma frequência nesses cenários que eu não consigo colocar uma dependência nova de um Redis, por exemplo. Outra coisa que a gente vê com alguma frequência, deixa eu ver aqui. Cara, eu ainda vejo testes assim, então, com um certo receio, porque eu vejo as pessoas ou testando muito pouco, ou testando de forma imatura. Então, a gente cai também em cenários de colocar lá um ArtSpec que deveria deveria estar, mas não está, então é muito comum aparecer também. Por aí vai. E de estratégia assim, Alan, tem então lá o Rails 4, Rails 5 em algum canto. E aí, extrair para reescrever e fazer em Rails 7 e fazer, não precisa ser microserviço, fazer um servição e deixar ali como API. Isso acontece com alguma frequência? Acontece. A gente está num cenário de uma empresa agora que está no Rails 3, cara. Por que pareça. Com 1.000 clientes, uma aplicação roda 24/7, né? Gerencia lá, então, tá, Rails 3. E aí tem gente que, às vezes a gente fala com esse ar, e tem gente que acha que a gente... Rails 3, não sei o quê. Pô, é incrível que uma aplicação de Rails 3, que deve ter seus 10 anos, tá gerando até hoje resultado para uma empresa, 24/7, e fazendo a empresa crescer, economia, resultado para o cliente. Eu sempre falo, a gente tem que ter orgulho disso. E depois ter estratégias de, peraí, o problema não é Rails 3, o problema vai ser difícil de dar manutenção. Se vai ser difícil de dar manutenção, aí a gente precisa bolar estratégias para componentizar e quebrar em APIs e quebrar serviço. Eles estão nesse momento agora, né? Então, assim, você vê, passados 10 anos, eles saíram lá do 0 a 1.000 clientes, né? Um crescimento, né? Depois que a gente chegou com eles lá, eles estavam com 300 e foram para 1.000, então teve um salto. Por quê? Eles tinham problema, sim, pela idade da aplicação. Quando nós chegamos era o Rails 2 até. E aí o que acontece? Quebrava com frequência, mas não tinha zero testes e tal. Então tinha lá suas dores, né? Mas, como você falou, gera resultado, então por que a gente vai sair reescrevendo tudo? Né? Então, assim, é o patrimônio da empresa, eu vou jogar fora e fazer de novo, né? Nesses cenários, né? Ou, para ser mais específico, neste cenário, é muito mais fácil você escrever, não é reescrever, não é criar uma aplicação nova. Então, pega a aplicação antiga e cria uma nova. Isso aí é uma loucura. Cara, toda consultoria sugere isso no final das contas, né? Porque o cara adora dar projeto novo, greenfield, né? Neste cenário desses caras, essa estratégia que eu comentei, de tentar identificar, então, quais são os pontos que eu posso extrair, né? E escrever novamente na linguagem nova, trazer, né, para 2021. Eles sofreram alguns pontos, assim, não só na versão do Rails, acho que a versão do Rails que foi que menos doeu. Foi mais sistema operacional, então Let's Encrypt, eles não conseguiram gerar um certificado novo, eles estavam no Debian, no Jessie, que é o 8, se eu não me engano. Não conseguiram gerar certificado digital, a versão do banco deles era MySQL 5.5, entendeu? Então, assim, o problema deles estava em outros lugares e não na aplicação. A aplicação estava lá
sabe, ok, né? Deploy deles, a gente conseguiu automatizar, então assim, eles não tinham mais dores com isso, né? Mas hoje eles têm uma dificuldade para criar módulos novos. Porque aí tudo que você tem de bibliotecas aí disponíveis, né? Não tem mais para o Rails 3, né? Rails 3, né, para quem não lembra da história, né, ou quem não sabe, né, Rails 2 era o Rails, né, o DHH que criou. Aí tinha o Murby, né, que era um outro framework, tinha uma briga, você lembra dessa briga entre os dois frameworks? O 3 foi o primeiro framework que foi a junção dos dois. Então, assim, é outro mundo, cara. Então, assim, as bibliotecas que olhavam para o Rails 3, assim, elas estavam aprendendo a lidar com essa junção do Murby e do Rails. No caso deles, tem uma dor grande. O 4 já não tem tanto. Né? Assim, o 4 você tem a questão de não ser mantido mais, então você pode ter bugs e tal, mas a estratégia é você separar a aplicação, identificar pontos lá de extração, ao invés de fazer um Big Bang, sabe? Tipo, joga tudo fora e escreve de novo. Isso é um crime, né? Isso acontece com algumas empresas, mas a gente não recomenda, porque quem fala isso é aquele dev novinho que quer fazer tudo novo, né? O cara mais experiente, já que trabalhou, né, bons anos com a aplicação, ele sabe, ele percebe que tem outros pontos aí para se verificar. Não somente, eu preciso escrever mais rápido uma aplicação porque eu tenho a dependência XYZ lá à minha disposição. Não, eu tenho que pensar em faturamento da empresa, eu tenho que pensar no crescimento, em manutenibilidade e tudo mais. Tenho que pensar que eu tenho que manter a aplicação no ar porque o meu cliente está usando, então reescrever, eu vou ficar com o tempo. Quanto meu time vai para reescrita? Nem sempre eu tenho um time que possa ser splitado em duas frentes, né? Um mantém a aplicação atual e outro escreve. Então, o melhor mesmo é você identificar os seus pontos de fraqueza. Em vez de escrever a aplicação toda, ir para pequenos serviços, não são micro às vezes, são serviços grandes mesmo. O exemplo que eu dei de nota fiscal, não é um microserviço, né? Assim, porque às vezes tem toda uma gestão da nota fiscal. Mas você extrair um cara desse, você já tira todo aquele peso, né, de conectar em APIs do governo. Aí você pega outro que eu falei de inventário, por exemplo, né? A gestão do inventário. Dá para fazer isso em outra aplicação, não só no monolito, né? Coisa que você não conseguiu enxergar, você desenvolvedor que estava lá no início da aplicação, não enxergou porque a aplicação era tão pequena que ser monolito não era um crime. Hoje você percebe que, poxa, se eu extrair 2, 3 serviços, eu já tenho uma aplicação mais moderna, porém não reescrevi toda a aplicação. Ainda tenho ali todo o meu negócio rodando. Né? Então eu quero saber de você, que versão que você está rodando do Rails e que soluções e estratégias você está fazendo para modernizar, para poder trabalhar de maneira mais tranquila, tá bem? Deixe seu comentário aqui. Obrigado pelo like, pelo subscribe do canal. Até a próxima.